gostaria de ler um trecho, na verdade não é nem um trecho, são 2 versos do Evangelho de João. Palavra muito importante, lembrando esta época em que nós estamos, o tempo da Quaresma. Quaresma são estes 40 dias que antecedem a Páscoa e são um tempo especial de preparo para a festividade maior da Igreja Cristã, que é a Páscoa, celebração da ressurreição, celebração da vida, a vitória da vida sobre a morte por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O evangelista João escreveu sobre isso no capítulo 3, verso 16, dizendo assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que lhe deu o seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Até aqui este curto trecho do evangelista João, capítulo 3, versos 16 e 17. Aqui atrás de mim, vocês estão vendo uma cruz, estão vendo, imagino, também uma vela acesa. E eu gostaria de pedir que você olhasse para essa cruz por um momento, que eu estou segurando, que o tema de hoje à noite é a cruz de Cristo igual o amor de Deus. Alguém de vocês costuma fazer o sinal da cruz? Você sabe fazer o sinal da cruz? Você tem este hábito de fazer isto? Quando é que você faz isto? Em quais circunstâncias? Em que situações? E se você faz isso, com que intenção, com que sentido, qual o significado que isto tem para você? Nem todos têm este hábito. A Igreja Luterana perdeu isto com o passar dos anos. Nem todos têm este costume de fazer o sinal da cruz. Mas mesmo assim a cruz continua sendo o principal símbolo de todos os cristãos, independente de qual denominação, de qual confissão de igreja eles pertencem, ela é o símbolo principal de toda a cristandade. Mas por que a cruz? Qual é a história da cruz? Qual é o seu significado? A cruz hoje é o símbolo universal do cristianismo. Mas nem sempre foi assim, e não foi assim logo no começo da fé cristã. A princípio, a cruz era até evitada, por causa da associação direta que se fazia com Jesus Cristo, e pelo fato de que na cruz eram mortos só revoltosos políticos e criminosos. Então se pensava, se Jesus foi morto ali, então revoltoso político, ou talvez um criminoso, então no início se evitava até usar a cruz. Nas catacumbas são os cemitérios subterrâneos na periferia de Roma, onde os cristãos do primeiro século se escondiam e se refugiavam em tempo de perseguição. Ali nós temos muitas pinturas. Nós temos pinturas, por exemplo, da pomba, nós temos ali gravado, pintado, louro dos atletas, e em particular nós temos nas catacumbas o desenho do peixe. O peixe é um dos símbolos cristãos mais antigos, que foi muito usado antes da cruz ser o símbolo principal do cristianismo. Os cristãos, na verdade, poderiam ter escolhido outros símbolos. Qualquer símbolo seria significativo. Poderiam, por exemplo, pegar a manjedoura, dentro da qual Jesus nasceu, para destacar o seu nascimento. Poderiam pegar o símbolo do barco, o barco dentro do qual Jesus ensinava as multidões. Poderia ser o trono, que representa o reino de Deus, ou poderia ser mesmo a pomba, que eu mencionei antes nas catacumbas, aparece. Pomba que representa o Espírito Santo, que desceu primeiro sobre Jesus Cristo e depois também sobre os cristãos reunidos no Pentecostes. Qualquer destes símbolos seria apropriado para destacar algum aspecto do ministério, da ação, do ensino de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o símbolo que prevaleceu foi a cruz. Por que a cruz?
Os cristãos desejavam resgatar como principal na pessoa de Jesus, não o seu nascimento. Nós muitas vezes pensamos que Natal é mais importante que Páscoa, mas não é assim. Os cristãos, a primeira comunidade cristã, a igreja ao longo dos séculos, não queria destacar o seu nascimento em si também, nem o seu ensino ou a sua pregação, nem também em si a vinda do Espírito Santo, mas a sua crucificação. Isto mesmo, a sua morte na cruz. É isto que a igreja quis destacar. E por que isto? Eu espero que eu consiga explicar ao longo da mensagem desta noite. Por isso, a partir do segundo século, falei das catacumbas no primeiro século, a partir do segundo século, os cristãos já pintavam, desenhavam, gravavam a cruz como símbolo de sua fé, mas também já no segundo século faziam em si o sinal da cruz, ou faziam o sinal da cruz sobre outras pessoas. Tertuliano, que é um dos principais teólogos da igreja deste tempo, do norte da África, ele é um dos primeiros que relata sobre isso. E eu cito o que ele escreveu ali por volta do ano 200. Ele escreveu: a cada passo e a cada movimento dados para a frente, em cada entrada e em cada saída, quando nos vestimos e nos calçamos, quando tomamos banho, quando nos assentamos à mesa, quando acendemos as lâmpadas, no sofá, na cadeira, nas ações corriqueiras da vida diária, traçamos na testa o sinal da cruz. Assim Tertuliano testemunhou ali por volta do ano 200. Por que a cruz usada desta forma como símbolo da fé cristã? A crucificação era o método de execução mais cruel que se podia aplicar em uma pessoa, porque ele atrasava ao máximo uma morte que era certa, infligindo a maior tortura possível. E exatamente por representar o total abandono para a morte sofrida na cruz, é que prevaleceu como símbolo do amor de Deus por nós a cruz. O sinal da cruz tinha a finalidade, o objetivo de identificar e de santificar cada ato, cada gesto, cada ação, cada coisa que um cristão fazia como sendo feito para Cristo, como sendo pertencente a Jesus. A cruz lembrava, assim, o gesto de extrema solidariedade de Deus em favor de nós, em favor dos seres humanos, em favor de você, em favor de mim. E assim, até hoje, a cruz é este símbolo dos cristãos que nos remete, que nos aponta para a obra de Deus realizada através de Jesus Cristo. Então, duas coisas que eu quero ainda resgatar e desenvolver um pouquinho mais. A cruz é, em primeiro lugar, um símbolo de humilhação, de tortura, de sofrimento e de morte. A escolha que os cristãos fizeram da cruz para ser o seu símbolo, o símbolo da fé, é tanto mais surpreendente quando nós lembramos o horror que significava ser crucificado. Os romanos, que não inventaram a crucificação, já existia antes, mas eles adotaram como método de execução. Os romanos, por exemplo, reservavam a crucificação só para assassinos, para rebeldes, para ladrões, desde que, agora veja bem, desde que fossem escravos, estrangeiros ou pessoas sem posição social ou legal. Então, dificilmente um cidadão romano poderia ser crucificado. Morrer na cruz significava a mais profunda humilhação, o mais doloroso sofrimento, o mais radical abandono que um ser humano podia experimentar. E isto é expresso pelo próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele está na cruz. Talvez você lembre, ele cita um salmo e ora: Deus meu, por que me desamparaste? Ou por que me abandonaste? Percebe? O próprio Cristo expressa seu sentimento de abandono pelo próprio Deus quando está na cruz. E é isto que significava ser pendurado no madeiro, como se dizia.
A mensagem da Bíblia é que Jesus, o Filho de Deus, que não tinha pecado nenhum, enfrentou a morte vergonhosa, a morte humilhante na cruz, por causa dos nossos pecados. É isto que João falava antes, é disto que falavam os hinos que cantamos no início. A cruz é, então, em primeiro lugar, um símbolo de vergonha, de humilhação, de sofrimento e morte enfrentados por Jesus Cristo em nosso lugar, em teu lugar, pelo Filho de Deus, assume isto em nosso lugar. E por isso mesmo a cruz é então este convite, é um desafio quando olhamos para a cruz, deveria nos levar a um profundo arrependimento, a uma sincera conversão a Cristo, quando reconhecemos que foi em nosso lugar que ele padeceu. Ao mesmo tempo em que a cruz mostra, então, o tamanho dos nossos pecados, ela aponta também para a grandeza de Deus, para a infinita misericórdia de Deus. Por isto, em segundo lugar, então, a cruz é o símbolo do amor de Deus pelo ser humano. Deus leva desta forma até as últimas consequências o seu amor pelo ser humano e o seu desejo de nos salvar. Por isso ele permite a morte de Cristo na cruz para nos reconciliar consigo mesmo. É na cruz que os nossos pecados foram pregados. Assim estamos livres de nós mesmos para podermos amar a Deus de todo o nosso coração. Na teologia de Lutero, a cruz é fundamental, porque Lutero insiste que através da cruz Deus age em nosso favor para nos levar ao reconhecimento de que por nós mesmos não podemos nos salvar. A cruz, então, ela é central na teologia luterana, porque ela aponta para a nossa incapacidade de nos salvarmos por nós mesmos. Por isso a cruz não é apenas uma questão de teologia agora, né? Se diz que é a teologia da cruz que já vem em Paulo, que é desenvolvida pelos reformadores, mas é também uma questão de espiritualidade. Quando eu falo de espiritualidade, significa tem a ver com a nossa submissão a Cristo, a nossa existência que precisa estar debaixo da cruz de Cristo, ou seja, nos colocamos sob a cruz de Jesus Cristo. Os antigos diziam que quem não é um crucianos, ou seja, quem não é um crucificado, eles diziam, não é um verdadeiro cristianos, não é um verdadeiro cristão. Talvez possamos lembrar disto, né? Quem não é um crucianos, não é um cristianos. Destaco, então, na mensagem de hoje, duas palavras que eu mencionei antes, que tinham já este sentido, quando lá no século II se fazia já o sinal da cruz, conforme Tertuliano anotou no texto que eu citei. Primeiro, identificar. Sim, a cruz é o símbolo que nos identifica como cristãos, que aponta para a nossa fé e que imediatamente agora nos convida a olharmos para Cristo, a reconhecermos que em Jesus Cristo Deus prova o seu amor, a crermos em Cristo e podermos identificar quem é que seguimos, quem é que ouvimos, quem é nosso Salvador, quem é nosso Mestre, quem é nosso Senhor, é o Cristo, e é o Cristo crucificado. Por isto a cruz, então, identifica imediatamente esta mensagem. Segundo, santificar. Era este o sentido que os cristãos deram desde o início. Ou seja, fazer o sinal da cruz não é algo mágico que a gente faz pensando, olha, se eu fizer isto, então automaticamente eu vou estar protegido contra uma doença, ou nenhum mal vai me acontecer, ou automaticamente meus problemas vão se resolver. Não é magia, não é neste sentido, mas era o sentido de santificar a minha vida, de consagrar as minhas ações. Ou seja, usado então o símbolo da cruz, o gesto de fazer a cruz de modo consciente, de modo comprometido para consagrar, para santificar a nossa vida,
é legítimo e todos nós deveríamos até aprender a fazer ou recuperar este hábito se nós o perdemos. A cruz, portanto, é o símbolo máximo da fé cristã que se impôs, que prevaleceu, como eu deixei claro, esses outros símbolos todos que foram importantes à cruz, porque resgata a mensagem central das Escrituras, o amor de Deus por nós. A cruz é o símbolo da igreja cristã, da revelação de Deus em Jesus Cristo. Os reformadores afirmavam: aquele que compreende corretamente a cruz, compreende a Bíblia e compreende Jesus Cristo e entende o que significa ser verdadeiramente cristão. Você consegue entender? Aquele que compreende verdadeiramente a cruz, o que ela significa, compreende a Bíblia, diziam os reformadores, compreende a Cristo, compreende o que significa ser verdadeiramente cristão. Graças a Jesus Cristo, a cruz não precisa mais ser, nem deve mais ser, então, um símbolo de vergonha, mas é e deve ser este símbolo que expressa alegria, é expressão de alegria, é expressão de gratidão, é expressão de louvor a Deus pelo autor e consumador da nossa salvação, Jesus Cristo. Eu perguntei se você faz ou não faz o sinal da cruz. Isto agora é uma questão que cada um de vocês deve pensar, pode pensar e considerar. Mas se nós olhamos para a cruz, somos lembrados imediatamente do amor de Deus revelado em Jesus Cristo em nosso favor. Então, a cruz deve provocar em nós, e isto é importante neste tempo da Quaresma estamos, também um sentimento de arrependimento, de pedido de perdão, de mudança de vida, de consagração da nossa vida, de queremos nos colocar sob a cruz, de queremos seguir, de obedecer, de viver o Evangelho, de praticar este amor com o qual Deus nos amou primeiro em Jesus Cristo. Que o bondoso Deus acompanhe, proteja e guarde a todos vocês. Fiquem na paz do Senhor. Amém.